Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim dar dicas para vocês de ótimos conteúdos de filosofia que você pode encontrar na internet. Bom pessoal, quem não me conhece ainda, eu sou professora de História de Filosofia no ensino médio e eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu sei que muita gente procura bons conteúdos de filosofia, eu recebo muitas perguntas sobre isso no Instagram. Professora, quais canais de filosofia você recomenda para eu estudar pela internet? Então eu resolvi trazer para vocês essas dicas todas reunidas em um vídeo só. São várias e de vários formatos, então aqui vai ter dica de plataforma, dica de canais no YouTube, dica de podcast e dica de Instagrams voltados para filosofia. E é o seguinte, fiquem de olho em todas essas dicas, porque cada um desses canais, eu vou chamar tudo de canais, tá bom? Mas cada um desses professores traz um conteúdo muito especial e voltado para alguma coisa, para algum tipo de público, para alguma temática. Então é muito legal que cada um tenha alguma coisa que chama atenção. E eles são canais que acabam sendo complementares. Eu assisto a todos, eu acompanho de verdade e pode consumir esse conteúdo sem medo de ser feliz. Não são youtubers que não sabem do que estão falando, que existem alguns por aí. Esses youtubers, esses instagramers, esses podcasters são realmente confiáveis nesse assunto que eles estão falando, que é o de filosofia, história da filosofia. Aí no box de descrição você vai encontrar o link para todos esses canais, todos os Instagrams, então não deixe de consultar o box aí embaixo. E vamos às dicas. A primeira dica é uma plataforma chamada Filonared, que é produzida por um grande amigo meu chamado Gui de Franco. Talvez vocês conheçam o Gui de Franco pelos vídeos do TV Poliedro, que ele gravou faz alguns anos. E o Gui de Franco dá aula na mesma escola que eu e ele me chamou para fazer parte desse projeto. O Filonared tem esse nome porque o intuito inicial nosso era utilizar a filosofia na redação, ajudar os alunos a montarem melhor os seus argumentos de redação, utilizando para isso filósofos adequados para cada tema, para cada argumento. Porque o nosso medo era que os alunos sempre queriam um filósofo para poder usar em qualquer tema de redação. E isso obviamente não existe. Então o Gui de Franco e eu e outros professores, essa plataforma acabou se expandindo também para outras matérias. Eu, por exemplo, lá no Filonared dou aula de história, não de filosofia. O Gui, filosofia e sociologia. E a gente tem uma professora de redação, a gente tem aulas de gramática aplicada à redação, temos aulas de atualidades, cursos completos de filosofia e sociologia, resolução de exercícios de vestibulares diversos, Enem, todos em vídeo, uma questão por uma, analisando todas as alternativas para você entender bem essas resoluções. Aprofundamentos, o Gui de Franco ele lê textos filosóficos com os alunos, analisando também. Então, gente, é um conteúdo que está excelente, eu estou muito feliz de poder proporcionar isso para vocês e para mim mesma também. É muito libertador a gente conseguir montar um curso do jeito que a gente quer, sabe? Então, se você está precisando de um apoio para redação, se você está querendo ver um curso de filosofia bem completinho, com leitura de textos, com resolução de exercícios, dá uma olhada na nossa plataforma, filonared.com.br. Então, de plataforma, é isso que eu tinha para falar. E agora sobre os canais do YouTube que eu tenho para recomendar para vocês, vou começar por um no qual eu estou viciada. Eu estou assistindo todos os vídeos, todos os conteúdos que eles produzem no Instagram, no Telegram. É o canal Isto Não É Filosofia, do Vitor Lima e da Evelyn Lima, ambos formados em filosofia. Não é um canal exatamente voltado para vestibulares ou para concursos, como é a nossa plataforma, Filonared, mas também não é um canal direcionado especificamente para especialistas. Ou seja, é um canal que te apresenta a filosofia de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado. Eu acho o Vitor e a Evelyn muito provocativos nas reflexões que eles fazem, nas respostas que eles dão. Eles respondem as nossas perguntas que a gente faz nos comentários. E tá rolando lá no canal Isto Não É Filosofia um curso completo de História da Filosofia, gratuito, acessível para todo mundo.
Curso maravilhoso. Eu assisto ao vivo, quando o Vitor tá fazendo as aulas lá ao vivo, eu tô lá no bate-papo, interagindo. Inclusive, eu sou apoiadora deles no Catarse, recomendo, porque a gente recebe o material por escrito, a gente recebe uma newsletter com algumas dicas toda semana. Gente, conteúdo incrível, de verdade, visitem lá o Isto Não É Filosofia, vocês não vão se arrepender. Outro canal maravilhoso chama-se Filosofares, que é do Bruno Nepo, professor de filosofia também. Esse canal eu gosto muito pela variedade. O Bruno Nepo, ele traz vários quadros diferentes no canal dele. Eu amo especialmente um chamado Vocabulário Filosófico, em que ele analisa termos importantes para a filosofia, conceitos importantes. Por exemplo, ataraxia, devir, eudaimonia, ídolo, síntese, vontade, que são tanto, às vezes são palavras que a gente nem conhece porque são palavras em grego, outras são palavras que são em português, mas que na filosofia têm um significado muito específico. E nesses vídeos de vocabulário filosófico, o Bruno Nepo, ele vai bem no ponto, ele explica direitinho pra gente o que significam cada uma dessas palavras. E pode ajudar, inclusive, vocês nas leituras de filosofia que vocês querem fazer. Além do vocabulário filosófico, de vez em quando o Bruno consegue relacionar livros de literatura com filosofia. Então, um vídeo que eu recomendo, por exemplo, é um que ele relaciona o Conto da Aia com Foucault. Ele fala sobre os corpos dóceis, mas existem outros. Ele apresenta filósofos pra gente, ele dá a opinião dele sobre alguns assuntos. Então é um canal muito completinho também, vale super a pena. Mais um canal no YouTube que fala de filosofia, ele não é exclusivamente de filosofia, mas tem um conteúdo de filosofia muito bom, é o Se Liga Nessa História, que é conhecido bastante pela parte de história, mas quem faz a parte filosófica do canal é o Daniel Gomes de Carvalho, que foi meu colega no colégio onde eu dou aula, agora ele é professor da UNB, Universidade de Brasília, escreveu esse livro maravilhoso chamado Filosofia para Mortais. Leiam se vocês gostam de filosofia. E no Se Liga Nessa História, o Daniel faz análises muito completas sobre algumas obras, sobre alguns filósofos, sobre algumas correntes filosóficas, tudo de forma bastante rigorosa. Ele tem essa preocupação com se embasar sempre em autores consagrados, em interpretações que são chanceladas pela universidade, em pesquisas ligadas às ciências humanas. Isso é muito importante. E eu vou aproveitar, eu sei que esse vídeo não é sobre sociologia, mas eu vou aproveitar que eu tô falando do canal Se Liga Nessa História e vou deixar a dica pra vocês para assistirem aos vídeos da Renata Esteves, que é a professora de sociologia do Se Liga Nessa História. São vídeos incríveis, ela explica muito bem, de forma completa, de forma dinâmica. O vídeo dela sobre corpos dóceis também, do Foucault, é de explodir a cabeça, é muito bom. Outro canal excelente é o do professor Tiago Iribarne, chama-se Filodoxia e é um canal de alta qualidade. O Thiago tem uma voz linda, ele é dublador, ele é ator e ele faz análises de séries como a série Dark, por exemplo, sabe? Dark, da Netflix, que fez maior sucesso nos últimos tempos. Ele vai analisar isso à luz da filosofia. Ele analisa livros importantes para a história da filosofia, para o pensamento de ciências humanas no geral. Ele posta conversas, lives com convidados que são muito legais também, então conheçam. E o último canal do YouTube que eu tenho para recomendar para vocês nesse vídeo é em inglês, chama-se Crash Course, e tem lá uma playlist que é Crash Course Philosophy. O áudio é em inglês, mas todos os vídeos têm legenda em português, se você quiser. E é um canal que tem um visual sensacional, super dinâmica a explicação, muito completa também, dá pra entender tudo o que o apresentador tá falando. É um visual animado, colorido, explicações didáticas. Assistam também, Crash Course Philosophy. E de Instagrams eu tenho 4 para recomendar para vocês. O primeiro é da professora Fabiana Lessa, @estudos de filosofia. A Fabi é do Rio de Janeiro, professora de filosofia também. E ela é maravilhosa, ela dá dicas de como estudar melhor filosofia, de obras interessantes, ela faz mapas mentais incríveis, ela tem essas técnicas de estudo para filosofia que valem demais a pena, e conteúdos diversos.
E eu queria falar que existem estatísticas que dizem que os perfis de professores homens no Instagram, na internet no geral, crescem muito mais e muito mais rapidamente do que os perfis de professoras mulheres. E eu não entendo, porque essa mulher, gente, a Fabi, ela é sensacional. Entrem lá no Instagram dela, que é incrível. E aí eu aproveito para já fazer o meu merchan, é o segundo perfil que eu ia indicar, Redemunhando. No meu Instagram eu falo sobre várias coisas, eu falo sobre livros, eu falo sobre o meu cachorrinho, eu falo sobre o meu dia a dia de professora e eu também falo sobre filosofia. Então se vocês quiserem seguir, serão super bem-vindos. Quanto mais gente pedindo para eu falar de filosofia, mais eu vou falar de filosofia, tá? Terceiro Instagram muito bom é do professor Biro, @humanasbiro. Ele é super articulado, fala bem pra câmera, é professor de filosofia e de sociologia. E ele tem um conteúdo de altíssima qualidade, voltado para vestibulares, especialmente os vestibulares do sul do Brasil, do Paraná, tá? Que tem obras muito específicas que eles cobram, né? O Biro, ele se foca nesse nicho e ele é muito bom nisso. Outro Instagram sensacional que vocês têm que conhecer é o do professor Henrico Bueno, @prof. Henrico Bueno. Ele faz mapas mentais sobre várias correntes filosóficas e vários filósofos e filósofas. Eu já vi também mapa mental de algumas obras, tipo algum livro, ele pega e monta um mapa mental sobre aquele livro de filosofia. Então é legal até pra gente ter ideias de como estudar esses assuntos, né? E pra finalizar, 2 podcasts eu tenho pra recomendar pra vocês. O primeiro é o Filósofos do Enem, é produzido pelo professor Paulo Vitor Andrade. É um podcast voltado bastante pro Enem, então ele realmente foca nos aspectos que o Enem costuma cobrar e que costuma valorizar nas provas. Se você tiver nessa pegada de vestibulando, de prestar o Enem, dá uma conferida aí no podcast Filósofos do Enem. E tem também o podcast Filosofia Pop, apresentado pelo Murilo Ferraz e pelo Marco Carvalho Lopes, especialistas em filosofia. E esse podcast tem uma abordagem mais temática. E o que eu gosto é que sempre traz convidados que são especialistas no tema daquela semana. E tem temas muito diferentes do que a gente costuma ver por aí. Então, por exemplo, filosofia brasileira, feminismo negro, bioética, filosofias africanas e afro-brasileiras, pós-verdade, fake news, etc, etc, etc. Esses são só alguns dos temas que eu me lembro do podcast Filosofia Pop. Tá bom, gente? Essas são as dicas. Não se esqueçam de entrarem, de prestigiarem esses produtores de conteúdo. São pessoas muito apaixonadas pelo que fazem, por filosofia, por ensinarem. São professores muito dedicados. Então, deem uma chance. Então, eu agradeço todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Deixa também um comentário. Eu quero saber se você assiste algum canal ou segue algum Instagram relacionado à filosofia que você recomenda muito. Então, não esquece de deixar aí embaixo nos comentários. Talvez eu faça uma segunda parte desse vídeo, porque realmente tem muita gente boa produzindo conteúdo excelente aqui na internet no geral. E a gente vai se falando aqui nos comentários, no Instagram. E qualquer dúvida vocês podem me mandar, tá bom? Um beijo, até o próximo!